Eu acho que vem num crescendo da gente tolerar o intolerável. Nesse certo e errado, pode estar todo mundo fazendo errado, mas não deixa de estar errado. De estar errado. Ou a gente vai evoluir para pra civilidade, ou a gente vai abrir mão. Hoje é uma competitividade, ninguém complementa mais ninguém. Eu acho que o fanatismo ele é muito parecido. Só muda o ambiente. Porque se você for ver, um fanático, aquilo que eu falei, tem necessidade de crer. E uma pessoa que tem muita necessidade de crer, ela precisa daquilo para existir. Então ela tem um vácuo. Parte do princípio que ela tem um vácuo. Porque se você não se prende a coisas nem pessoas, você tem suas metas. Você está evoluindo como pessoa, como ser humano. Do momento que eu tenho necessidade de me fazer importante porque eu estou ligada a alguém ou porque eu tenho coisas, tem alguma coisa errada. E eu acho que esse hoje é um movimento de massa. As pessoas não têm noção para onde estão indo. Então elas se agarram a símbolos, a pessoas. Porque, por exemplo, quando você fala assim, herói. Cara, qual o conceito de herói? O conceito de herói é uma pessoa, a jornada do herói, aquele que foi contra tudo e todos, contra a lógica, e no final triunfa o bem. Hoje em dia você vê, aí você tem reality shows que falam assim, meus heróis. Heróis de quê? Porque o herói, ele te inspira, ele te dá uma sensação tipo assim, porra, é possível trilhar uma coisa legal, chegar a algum lugar. Isso é a trajetória do herói. Né? Inspira os outros. O que a gente vê hoje sendo chamado de herói não tem esse conceito. As pessoas acham que tem um poder imenso. Não tem, porque elas vêm ali, estão falando ao mesmo tempo, sei lá, com 1000 pessoas, ou porque foi curtido o que ela postou por 10.000 pessoas. Só tem que aquelas 10.000 pessoas não são 10.000 pessoas com as quais você tem algum tipo de intimidade ou afinidade. Por exemplo, todas essas pessoas que apareceram lá nesse movimento, eu acho que tem pessoas muito diferentes. Mas todo mundo, numa massa, a massa ela é alienante. Ela se comporta de uma maneira muito pior do que cada um individualmente. É feito gado, né? Então, eu fico com muito receio. É verdade. Interessante essa escolha de palavras. Não, é muito... É um efeito manada que a gente É um efeito manada, porque assim, e todo efeito manada é alienante. Por quê? Porque individualmente eu paro, eu reflito, eu faço a minha separação, isso aqui é o que eu penso, isso aqui é o que o Igor pensa, isso aqui é o que o Alex pensa. Não penso, mas a gente troca ideias com todo respeito. Agora, do momento que isso vira um grupo disso como torcidas organizadas. Eu tive um paciente que era o garoto mais tímido, mais tranquilo. Eu tratava ele por excesso de timidez. E aí um dia eu recebo um telefonema, o pai falando, olha, o fulano foi preso porque ele foi para a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Flamengo, e ele saiu batendo. Eu falei, ele? Eu fiquei chocada. E aí passou aquilo, o efeito manada. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu não sei, mas aquilo me dá um poder. E isso tem uns 15 anos. Não tínhamos redes sociais. Eu estou falando de um movimento, de uma torcida organizada. Uhum. Imagina isso hoje, com esse poder. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo novo, que ninguém está se dando conta, que a gente discute com as pessoas, às vezes por nada. Eu me recuso, por exemplo, Igor, a discutir... ou deixar de falar com alguém por causa de política. Porque assim, eu vi gente chegar no consultório e deixou de falar com o pai. Uhum. Pai com 83 anos. Eu falei, mãe, cara, filho. O que você vai fazer? Teu pai tem 83 anos, pelo amor de Deus. A sua relação com ele tem que ser maior que isso tudo. Porque os políticos passam. E passarão. Não tenha dúvida. A história vai botar cada um no seu lugar. Agora, pai e mãe... Sabe? É os caninhos da alma da gente. A gente não pode fazer o que está fazendo. As pessoas estão brigando de deixar de falar. Esses grupos de WhatsApp de família virou uma batalha. Acho muito raro, assim, se for um fanatismo, é muito difícil, porque o fanatismo é quase um delírio. O fanatismo é um delírio, ele não se dissolve com evidências. O que é delírio? Acreditar em alguma coisa que não é verdade
e viver em função daquilo. Isso é um delírio, não, a crença errônea. O fanático, ele é quase um delirante. Vamos supor, qual é a possibilidade dele ligar? É talvez você isolar ele dessa massa que estimula o delírio dele. Agora, aí você vê o seguinte, o fanático, ele não vai ter esse caimento de ficha. Esse caimento de ficha é alguém que está aberto a coisas do tipo assim, não, agora tocou numa coisa sublime, que é o respeito. Sabe? O respeito pelas instituições, o respeito pelo ser humano, os valores. Esse que não é fanático, basta esse caimento de ficha. Mas ele consegue sair? Porque ele não é um fanático. O fanático é delirante, gente. O fanático, ele só tem uma maneira, ele nunca vai admitir, tá? Porque é um delírio, ele acredita naquilo. Ele tanto que ele manda aquelas mensagens. Eu já recebi mensagem do tipo assim, quem tá falando aqui é o fulano, imitando voz de não sei quem. Eu deleto, eu nem ouço aquilo, porque eu falo assim, gente, a pessoa me repassa um troço. Você acha que o general Mourão, sei lá, ou o Heleno, ia estar falando essa bobajada? E deixando isso circular? Muitas vezes eu recebi coisas desse tipo, falei, gente, isso é fake. Eu botava assim, não boto mais, porque o cara falava assim, como fake? Você não tá vendo? É a voz dele. Eu falei, cara, aí eu ainda tinha uns que eu ainda falava assim, cara, olha só, isso não tem como, né? O cara não ia fazer uma coisa dessa, presta atenção. E outra coisa, ele tá falando de uma situação que ocorreu há 3 anos atrás, não é de agora. Sabe quando você mostra que tá atemporal aquilo, que não existe, você tentando trazer a pessoa à realidade, a pessoa simplesmente deixa de falar com você. Verdade. Esse é o fanático. Agora, se uma pessoa viu que chegou nesse ponto e fala assim, queria muito sair, mas isso fica como os pensamentos intrusivos de que eu não posso, que isso que vai resolver a questão, aí sim, aí a pessoa chegou num nível de ansiedade, começou a ter pensamentos obsessivos, a gente pode medicar no seguinte sentido, dele não ser escravo desses pensamentos. Hoje você tem a dependência digital, tá quase batendo com a dependência de drogas. Tá? Você não tá passando, né, Bia? Exatamente. Porque não se usa mais, tem muita gente que não usa como uma ferramenta. Não. E sim como... preenchimento de tempo. Você vê que a própria tecnologia tem sido uma coisa assim... Eu trabalhei em escola, né? Antes de começar em consultório. E eu peguei a mudança dos livros para os livros digitais. Então, assim, hoje, você querer tirar um celular de um filho, tirar a internet de um filho, ele mesmo já vai chegar e falar como que eu vou estudar, como que eu vou acessar os meus livros, como que eu vou acessar... Tudo tá assim, tudo tá muito digital. Agora, tem uma coisa muito irônica, né? Porque a galera do Vale do Silício paga para construírem escolas que não sejam digitais para seus filhos. Pelo menos até o final do ensino fundamental. Pagam. Eles querem escolas que tenham hortas, que não tenham tablets, que não tenham... E tradição, aí, né? Aí você fica pensando, o que esses caras sabem que a gente não sabe que isso é tão prejudicial? Na formação, não estou falando que você, eu, a gente pode escolher, né? Agora, na formação de uma criança, por exemplo, qual foi o último grande gênio da humanidade? Tesla. Isso foi no século passado. Assim, a gente tem uma carência hoje de gênios. Cadê nossos gênios? Cadê os gênios? Muito simples. Com a tecnologia, primeiro que ela toma um tempo enorme. Para ser gênio tem que ter tempo e transpiração. Einstein dizia isso, né? 99% de transpiração, 1% de inspiração. Você tem que ter aquela coisa de estudar, abrir novos caminhos no cérebro. O cérebro é como se fosse uma grande floresta. Então, se você só usa um tipo de conhecimento, aquele conhecimento é como se abrisse uma trilha. Aquela trilha você vai ficando usando. Cadê as outras trilhas? Né? Então, a criatividade está muito pouca. Se você for ver, tudo que está aí nada mais é do que os últimos grandes gênios deixaram já ensaiado. O computador, o laser.
Eles só estão aprimorando, mas tudo já foi deixado anteriormente. A gente tem hoje uma carência de gênios. Essa coisa que você falou para o mundo real, isso depende muito da gente ter essa coisa de procurar uma saída. Isso é fundamental. O que faz um cara buscar alternativas? Por exemplo, se você quer se prender a alguma coisa, põe uma meta. Senão você vai estar preso a coisas e pessoas. E não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu fico muito preocupada. Assim, eu vejo uma garotada muito tecnológica, com muita possibilidade de conteúdo, mas eu não vejo usar bem esse conteúdo. E cada vez mais individualistas. Cada vez mais individualistas. E tem uma coisa que os pais estão fazendo que me chama muita atenção. Essa coisa de pai e mãe. Você vai ao shopping hoje, tipo assim, minha princesa, meu príncipe, minha princesa, meu príncipe. Vai chegar um dia que ou então, tipo assim, olha como ele faz coisa mais linda, e não sei o quê. Gente, a gente não pode só fazer isso. Essa criança nasce e vai se acostumando a achar que ela é o máximo. Aí chega na adolescência, começa a ter as primeiras frustrações, o príncipe vai achar que ele tem um reinado, que tem que servi-lo. Então, isso eu sei que é amor. Eu sei que... Mas eu acho que esse conceito das fadas, dos príncipes e princesas da Disney, vamos levar as crianças da Disney, mas vamos botar que aquilo é conto de fada. Uma vez eu fui botar a minha sobrinha, a Biazinha, para dormir. Biazinha. E aí ela ficava, conta uma história, tia, contava. Aí eu resolvi, tava tão... Porque criança quando gosta, 40 vezes, conta de novo. História. Conta de novo. Aí eu contando da Cinderela, normal. Aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, ela tinha 6 anos. Eu falei, e aí o príncipe, né? Tipo, você tava procurando a princesa, mas aí teve uma hora que ele falou assim, pô, tô procurando essa princesa pra quê? Vamos lá, eu quero um suborno, o que eu vou ganhar com essa princesa? Ela me olhou com uma cara feia e falou assim, tá tudo errado, ele vai porque é por amor. Eu falei, não, ele vai por interesse. Aí eu falei, aí contei a Rapunzel, tipo assim, pra que ele vai subir lá? Vai pegar um monstro? Não, só se ele ganhar muito dinheiro. Ela olhou pra mim, tipo assim, porque é assim. A gente tem que fazer o bem por o bem. E aí, aquela coisa que na ciência a gente vê, que a criança nasce com um senso moral muito definido do que é certo e que é errado. Com 8 meses você bota um bebê no colo e você vai pra uma pracinha. Se acontecer alguma coisa, uma outra criança cair, chorar, a criança olha com aquele olhar assim, ela sabe que aconteceu alguma coisa errada. O que a gente está fazendo na educação dos filhos que eles estão apagando isso do que é certo, do que é errado? É isso que eu estou falando. Essa tradição dos contos infantis, elas vêm aí para educar as crianças há anos. A gente aboliu isso. E aí a gente botou um tablet que eles ficam vendo umas crianças fazendo umas coisas, sabe, sem nenhum... Não estou criticando, sentido, eu acho que tem coisas que tem esse propósito, mas a gente não pode abrir mão dessa educação que é passada de geração em geração.